Livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, apenas o versículo 15. Assim diz-nos a palavra do Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria, nessa manhã que estamos encerrando este domingo, encerrando a nossa campanha de oração pelas famílias, Minha Família aos Pés da Cruz, começar com esta pergunta: você e sua casa servirão ao Senhor? Você e sua casa servem ao Senhor? Porque essa pergunta faz toda a diferença para o seu casamento. Uma boa resposta a essa pergunta faz toda a diferença na formação dos seus filhos. Josué é uma liderança que saiu do Egito. Ele saiu do Egito como todas as outras famílias do povo hebreu saíram do Egito. E eles saíram e provaram a mão forte de Deus, a mão poderosa de Deus. E Josué viu, experimentou, acompanhou, envolveu-se profundamente nessa história de libertação do seu povo. Ele viu o poder de Deus confrontando as hostes infernais dos deuses do Egito. Todas as pragas que Deus enviou no Egito, cada uma delas confrontava uma divindade daquela nação pagã. O povo viveu lá 400 anos. Quando clamaram ao Senhor, então Deus respondeu. Quando voltaram seus ouvidos, voltaram seus corações, voltaram-se olhando para o futuro, desejando um futuro diferente, Deus moveu a sua mão. E Josué lidou, acompanhou, vivenciou, experimentou esse processo maravilhoso de Deus, resgatando o seu povo das garras do inferno, das garras do paganismo, das garras de uma cultura idólatra, sem Deus, sem temor a Deus, sem considerar o Deus Criador Todo-Poderoso. E com poder Deus o fez. Josué acompanhou a liderança de Moisés. Josué acompanhou os processos de jornada, de caminhada. Josué viu tudo o que aconteceu naqueles 40 anos de jornada, a mão de Deus conduzindo, sustentando, a providência de Deus presente na história, na marcha, na caminhada, nos dias, nas semanas, nos dias frios, nos dias quentes, nas noites difíceis, nos dias terríveis. Ele viu, ele experimentou, ele acompanhou o poder de Deus manifesto na vida daquelas famílias. Josué também viu famílias voltando-se contra Deus, contra a liderança de Deus na vida de Moisés, desejando outras coisas, desejando voltar para o Egito, desejando voltar para trás, desejando fazer acúmulo de bens, acúmulo do pão. Josué viu os processos de Deus e viu os processos das famílias. Ele acompanhou. Ele foi enviado para a terra, para espiar a terra, para ver qual era a terra que Deus lhes daria. E ele foi com 12 espias e Josué viu o que 10 não viram. Ele viu. Ele viu uma terra que emana leite e mel. Ele viu a promessa de Deus sendo... Ele pisou na terra prometida antes do povo adentrar. Ele viu o que via na terra. Outros 10 viram outras coisas que ele não viu, mas ele viu o que Deus estava preparando para o seu povo.
ele deu esse relatório para o povo. Josué acompanhou, foi um daqueles que, com Moisés, julgou o seu povo. E Josué foi aquele que Deus separou para ser o sucessor de Moisés, para entrar com o povo na terra prometida. Ele e sua família entraram. Ele e sua família, com todo aquele povo que já era uma outra geração, não era a geração que entrou no deserto, porque os que entraram no deserto pereceram no deserto, mas Josué e Calebe adentraram a terra prometida, com as suas famílias. E então, venceu as batalhas, e ele viu a boa mão do Senhor dando as vitórias, e agora com o povo todo assentado, suas terras divididas, as famílias assentadas nas suas terras, começando a produzir, então ele fala, é hora de nós conversarmos. É hora de olharmos o futuro, porque a minha liderança está chegando ao fim. Então ele reúne o povo, ele faz uma reunião do povo para fazer um concerto da aliança. Se você prestou atenção nesse versículo, Josué está no final, é o final do livro de Josué, ele está no final da sua vida de liderança, ele está entregando a liderança, e ele faz uma pergunta para o povo. Olha, vocês precisam hoje tomar uma decisão. Quem vocês vão servir? Vocês vão servir os deuses que seus pais serviram? Ou vocês vão servir os deuses nesta terra que vocês agora habitam? Ele não fala, ele não dá uma possibilidade, ele não pergunta se eles vão servir ao Senhor. Ele não pergunta. Ele propõe, ou os seus pais, ou os deuses dos seus pais lá de trás, ou os deuses dessa terra. Ele vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não tem negociação. E esta é a pergunta que nós precisamos dar uma resposta. Meu irmão, minha irmã, com toda certeza, nessa geração, Deus está, pelo seu Espírito, trazendo essa inquietação, essa santa perturbação ao seu coração e ao meu coração. Não há uma semana em que eu não tenha que tomar uma decisão consistente, graúda, acerca da minha fé em Deus. Diante dos desafios da minha paternidade, diante dos desafios da minha vida, diante dos desafios que eu enfrento toda semana ou todo dia, eu preciso reafirmar a mim mesmo, ao meu coração, à minha mente, que eu sou do Senhor. Que a minha família está aos pés da cruz. Porque a nossa geração é uma geração de pessoas sem Deus. Nós vivemos uma cultura sem Deus. Vivemos uma cultura centrada no homem, no ser humano, no humanismo. O Deus desse século é o desejo humano, é a vontade humana, é a volúpia humana. O diabo governa as forças da cultura através do desejo humano, da vontade humana, dos seus ímpetos, da sua volição deturpada, comprometida, arruinada, prejudicada. As famílias estão reféns de pais cujos corações estão mais ocupados de si mesmo do que da esposa, do cônjuge, dos filhos. Estão muito preocupados consigo. Vivemos um tempo em que a cultura exacerba o direito pessoal em detrimento do coletivo. O individualismo é a marca do nosso tempo. Essa segregação da vontade e não olhar o coletivo, essas lutas que estão aí particionando o indivíduo, coisificando o indivíduo, rachando a vida humana, pessoas que não sabem governar o seu coração, não sabem governar o seu pensamento, são desafiadas a governar a própria casa e não governam nem a si próprios. Uma cultura sem Deus, uma cultura sem perspectivas extraordinárias para o futuro. Eu olho para isto, meu coração geme, a minha alma se quebranta ainda mais aos pés da cruz, porque nós somos um povo diferente. Nós somos um povo diferente. E é isso que Josué está marcando naquela conversa com o povo. Ele está dizendo, eu sei quem me trouxe até aqui. Eu sei quem conduziu-nos até aqui.
Eu conheço esse Deus que nos trouxe até esta terra que Ele prometeu aos nossos pais. Eu sou partícipe dessa história, eu vejo na minha própria história, eu vejo na história da minha família, eu vejo na história dos meus filhos, eu vejo o que Deus está fazendo na nossa história. Eu sou testemunha viva, eu participo dessa história. Meus irmãos, se você for olhar, se você for um atento leitor da Bíblia, você vai ler o Antigo Testamento especialmente, e você vai perceber como Deus está profundamente envolvido com as famílias do seu povo. Não só com a liderança, com os filhos, com os netos, com os pais, com os avós, com o cônjuge. Deus está completamente envolvido com as suas mãos habilidosas, movendo a história do seu povo, porque Ele é Deus de aliança. Ele aliançou-se conosco, Ele formou aliança conosco, Ele formou aliança de abençoar-nos, de bênção, de proteger-nos, de cuidar-nos, de levarmos-nos para a sua santa e bendita presença. Este é o compromisso de Deus. E a Bíblia é um esforço para revelar a fidelidade e o poder de Deus que cumpre a sua palavra na vida do seu povo. Josué está dizendo para aquela geração, dizendo exatamente isto. A minha família está completamente comprometida e envolvida com o que Deus está fazendo na história. Eu abandono a liderança, mas eu continuo servindo a Deus. Eu deixo a liderança do meu povo, mas eu continuo honrando o Deus da minha vida. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Deus é Deus dos nossos filhos. Quando Abraão e Sara despediram a Penina, despediram Agar, seu filho estava para morrer. Obrigado, irmão. Estava para morrer. E Deus olhou a Ismael e teve compaixão de Ismael. E acolheu esse menino órfão de pai, e deu a ele chance na vida. Deus encaminha os seus. Quando uma viúva estava indo sepultar o seu único filho, chorando, a cidade toda pranteando, Deus, o Cristo encarnado, Jesus o bendito, o cheio de misericórdia e compaixão, tocou e devolveu o filho àquela viúva que pranteava a morte de seu filho. Deus é Deus das viúvas, Deus é Deus dos órfãos. O nosso Deus é fiel em cumprir os seus desígnios e os seus propósitos na vida do seu povo. É só ler a história da revelação bíblica. Hoje, exatamente hoje, um domingo tão comum para você e sua família quanto para a minha família e para mim. Muito comum. Mas hoje, na África do Sul, na Ásia, na Índia, na China, na Sibéria, lá entre os muçulmanos, em qualquer canto desse mundo de Deus, há famílias que estão fazendo exatamente o que você está fazendo hoje. Saindo do conforto do seu lar, procurando estar com o povo de Deus para adorar a Deus. Sabe por que isso? Eles estão dizendo, a minha vida não é do mundo, a minha família não pertence a essa cultura, os meus filhos não pertencem a essa cultura, o meu cônjuge pertence a Deus, o futuro da minha família está nas mãos de Deus, o meu desejo, o meu anseio é servir a Deus. Simples assim, simples assim, simples assim. Deus continua suscitando e caminhando com o seu povo, marchando pela história, em todos os rincões desse mundo de Deus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Porque Deus é fiel em cumprir os seus desígnios e os seus propósitos na vida do seu povo. E Ele o faz em família.
em família. Pense um pouco sobre isso. Pense um pouco sobre isso, que Deus nos deu a sua santa palavra. E na sua santa palavra, Ele escreve a história dele na história de famílias. E no centro dessa história, nós temos o Deus encarnado. E o Deus encarnado que entrou na história através de uma família. Através da existência em forma de bebê. Pense um pouco sobre isso. Nós precisamos reafirmarmos a nós mesmos, primeiramente, aquilo que Josué afirmou diante do povo. Por isso a minha pergunta para mim é pertinente nessa manhã. Você e a sua casa servem a Deus? Você e a sua casa de fato estão comprometidos em servirem a Deus? Você e a sua casa estão de fato comprometidos em dizer a si próprios, em dizer ao mundo, em dizer aos vizinhos, em dizer para a família: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Se você não tem uma boa resposta para isso, quer dizer para você, com toda a minha humildade, me perdoe, mas eu vou propor a você uma situação. Eu não estou falando de frequência à igreja. Não se trata de ser membro de uma igreja. Não estou falando disso. É importante. Eu, como pastor, trabalho por isso. Quero agregar à igreja todas as famílias que Deus nos der. Você chegou aqui, meu irmão, você está na minha mira. Chegou com seus filhos aqui, você está na minha mira. Eu oro já por você quando o Senhor escreveu o seu nome naquela ficha de visitante. Conheci você, você é alvo das minhas orações, porque eu quero você e a sua família aqui conosco. Porque esta igreja tem valores familiares a interagir, integrar e firmar na sua família. E nós queremos que a sua família cresça conosco e nos ajude a ser aqui uma luz, um farol para tantas famílias nessa cidade que carecem de uma vivência na palavra de Deus, como povo de Deus, família de Deus. Então, não estou falando de frequência à igreja, de membresia à igreja, estou falando de fato e em verdade na vida familiar, na estrutura familiar, nos processos decisórios da família, a fé ser aquilo que sustenta, que afirma, que traz paz, segurança, estabilidade nos processos decisórios. Não de boca, mas de coração, de alma, inteiro, pleno, completo. Nós pertencemos a Deus, nós somos de Deus, nós vivemos para Deus, nós nos comprometemos com Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus na minha vida, eu quero é Deus na minha família. Isto é um projeto de vida, isto é um compromisso para a vida, isso é construir o futuro, na segurança de que a sua vida, a vida do cônjuge, a vida do filho, não estão nas suas próprias mãos, não estão nas mãos da cultura, não estão nas mãos do patrão, ou do mercado de trabalho, da escola, do filho, não, estão nas mãos de Deus. Estão nas mãos poderosas e fiéis de Deus. É crer que a providência de Deus atuará para abençoar a tua vida, para abençoar os teus filhos, para sustentar o teu casamento, para encaminhar nos dias maus a tua vida, a tua história. E isto é servir a Deus. É confiar, é depositar nele a esperança, a confiança, a segurança de que Ele é fiel, Ele é poderoso, e Ele age nas circunstâncias para abençoar a tua história. Ainda que, como diz o Salmo de Davi, a tua graça é melhor que a vida. Ainda que a vida não seja tão boa, tão agradável, tão cheia de rosas como nós gostaríamos que fosse. Mas ter a certeza de que a graça de Deus, o poder de Deus, atua na nossa fraqueza. Isso é compromisso de vida. Não é apenas ser membro de uma igreja, de vez em quando aparecer na igreja. Não é estar vinculado a uma comunidade de fé. De novo, isso é muito importante. É fundamental, eu diria, para uma família que de fato quer viver os valores da vida cristã. É preciso estar integrado, mas vai muito além de uma frequência, de uma membresia numa igreja. É um compromisso do coração e da alma diante de Deus.
Nós temos aqui nesta igreja muitas famílias cujos pais eram presbiterianos, cujos avós foram presbiterianos. Temos, não é? Como temos também muitas famílias que vieram de outras vertentes, talvez cristãs evangélicas, talvez não, de outras histórias. Mas nessa manhã, o que Deus está dizendo para mim não tem a ver com o que houve no passado, tem a ver com o que vai ter no futuro na sua família. O que você quer para o futuro da sua família, o que você quer para o futuro do teu casamento, o que você quer para o futuro do teu filho, para o casamento da tua filha, para os netos que Deus está te dando e vai te dar, é isto. Esta é a pergunta. Você de fato, você e sua família servem a Deus? Numa geração corrompida e corrupta e perversa, vocês servem a Deus? Esta é uma boa pergunta que merece uma boa resposta, uma graúda resposta, porque disto depende o futuro de sua família. Converti-me aos 14 anos, embora toda a minha vivência foi dentro de uma igreja presbiteriana. Na minha adolescência, eu de fato fui convertido e pude ter uma experiência pessoal com a graça de Deus. Mas aos 19 anos eu já orava pelo meu casamento. Aprendi com meus pais. Aos 19 anos eu já colocava diante de Deus quantos filhos eu queria ter. Aos 19 anos eu aprendi que eu deveria colocar o meu futuro nas mãos de Deus. Logo cedo, logo após minha conversão, muitas coisas tomaram um rumo completamente novo na minha mente, no meu coração, na minha história, porque eu reli a minha história pessoal olhando a revelação bíblica e os propósitos e os desígnios eternos de Deus na minha família. Disto depende o futuro do teu filho. Nós temos uma grande dificuldade hoje, que nós temos muitas famílias que se dizem cristãs, mas são nominais. Cristãos nominais. Cristãos que adoram frequentar cultos, amam levar os seus filhos na igreja, batizarem os seus filhos. Isso é muito bacana, é muito legal, é muito joia. Mas não é suficiente. Não é suficiente. Há um dever dentro de casa que nos cabe. Há algo dentro de casa que nos compete como pai, como mãe, como filho, como filha, como neto, como neta, como avó, como avô. Nos cabe. Nos cabe. Exercer a nossa fé na simplicidade da vida. Meu irmão, minha irmã, eu louvo a Deus porque nesta manhã, olho para vocês e olho para o tempo. Eu olho a temperatura e fico pensando, oh Deus, o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor, de uma forma miraculosa, extraordinária, move o coração do teu povo. Move o coração dos pais, o coração dos filhos, o coração da esposa, para saírem do conforto de suas casas e virem para a tua casa adorar a Deus. Isso não é coisa tua, meu irmão. Isso não é coisa tua, minha irmã. Isso é coisa de Deus. Nós só agimos para Deus em resposta aos atos salvíficos extraordinários de Deus em nossa história. E eu louvo a Deus porque você está aqui nesta manhã, porque você é daqueles que está dizendo, eu quero é Deus na minha vida. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Quando os vossos filhos estão lá ensaiando para cantar aqui, apresentar, vocês estão dizendo para o mundo, os nossos filhos não são do mundo. Os nossos filhos vivem no mundo. Os nossos filhos caminham no mundo, fazem amizades no mundo. Eles se relacionam com pessoas do mundo, mas eles não são do mundo. Vocês falam isso pela atitude, pela atividade, pela ação. Meu desejo, como pastor desta igreja, e para mim é um privilégio pastorear essa igreja, porque esta igreja tem um compromisso desde sempre com as famílias. Esta igreja tem valores fundamentais do Evangelho
que oferece para as famílias uma comunidade centrada na palavra, ocupando-se da formação espiritual dos filhos, acompanhando o desenvolvimento dos adolescentes, favorecendo a vida dos jovens para desenvolverem a fé olhando para Cristo, atua fortemente com os casais, acolhe os adultos e também ampara na idade avançada, através da palavra de Deus, os idosos. Somos uma igreja de famílias. Assim, para mim, estar participando desse processo de Deus nesta comunidade é um privilégio ter a minha família envolvida no ministério desta igreja. E nesta manhã, oxalá que você possa dizer comigo, sim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor com integralidade, com totalidade, com os meus bens, com a minha saúde, com a minha força, com o meu vigor, com os meus recursos materiais, com a minha fraqueza, com a minha inconsistência, com a minha debilidade, com os problemas que eu tenho dentro da minha casa, com os assuntos que eu tenho com meu filho, eu vou servir ao Senhor. Eu vou estar com minha família aos pés da cruz. Talvez você possa dizer, isso é uma realidade já na minha vida, eu faço isso. Ou talvez você possa fazer pela fé. Ainda não tenho meus filhos, ainda não tenho meu cônjuge, ainda não tenho os meus netos, mas pela fé eu oro. Vamos servir ao Senhor. Pela fé eu aproprio dessa palavra. Pela fé eu assumo esse compromisso. Pela fé, Deus vai me dar a graça de ver a minha família aos pés da cruz. Pela fé. Porque o justo caminha por fé e não por circunstâncias. Assim nós cremos e assim marchamos na história que Deus está escrevendo na tua vida, na tua família, na nossa igreja. Porque nós somos povo de Deus, rebanho do Senhor, pastoreio dele. Amém? Eu quero então fazer com vocês a nossa oração